Tudo bom, Matheus? Bia, Ju, obrigada aí pela presença de vocês. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Doutor Tássio. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, doutor Tássio, doutora Areta, Luiz, sejam bem-vindos. Jean, que bom tê-los aqui conosco hoje, na nossa última live, né, do Road Vision Saúde, que tivemos grandes participações incríveis, né? Quem assistiu aí de terça-feira com o Caio Megali, foi muito bacana. Ontem com o Rafael, foi também sensacional. E hoje com o Dr. Tássio, né, Lacerda Gama, que vai ser também incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto as outras. Né? Vamos aí recebendo nossos convidados da noite. Muito obrigada. E aguardando o Dr. Tássio, que já está aqui, vai entrar daqui a pouquinho. Olha, confesso a vocês que não é fácil fazer live, mas até que essas foram tão gostosas, foram muito leves, com conteúdo muito bom. E tenho certeza que hoje vai ser formidável, porque a reforma tributária está assim, exigindo que a gente conheça um pouco mais, que a gente se intere das mudanças, né? E seguramente o doutor Tássio é a pessoa mais indicada para participar aí, para tirar nossas dúvidas. Ele está chamando aqui para aceitar a live. Doutor Tássio, aceita a live, eu te coloquei como convidado. Isso, aí é só você aceitar aí, ó. Tá vendo? Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos e Tudo a bem? todas. Tudo ótimo e com você? Graças a Deus também, tudo ótimo, tudo bem. Recebendo aqui nossos convidados da noite para tirarmos as dúvidas, né, aprender um pouquinho mais com você. Muito obrigada, viu, por você gentilmente aí né, ceder seu tempo tão precioso para nos ajudar aí a compreender todas as mudanças que implicam a reforma tributária. Para mim é uma Vamos... alegria, um privilégio poder conversar com vocês. Um tema novo, instigante, que vai projetar consequências na vida de todo mundo, especialmente do setor de saúde. Então, é uma coisa que tende a ser muito produtiva. Muito bom. Vou apresentando você, até que todo mundo vai entrando na live, né? O Dr. Tássio, advogado desde 1999 Século e passado. sócio... Tá velho, hein? Nem tanto, né? E sócio fundador do Lacerda Gama Advogados. Livre docente em Direito Tributário pela PUC São Paulo, professor de Direito Tributário na graduação, mestrado e doutorado da PUC São Paulo, professor do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, né, do IBET,
presidente do Instituto de Aplicação do Tributo, IAT. Então, meu Deus, né? Quanto qualificação para tirar essas nossas dúvidas. Muito obrigada, né, de receber alguém tão ilustre, tão competente quanto você aqui para tirar nossas dúvidas. Então, Ah, fique sou eu que à vontade. agradeço, Cecília. Eu acompanho o seu trabalho, sou um admirador da sua atuação Brasil afora, e a gente já fala de ter interações assim há um bom tempo, de forma que é um prazer estar aqui com você e com os nossos espectadores. A gente vive um momento muito especial, tá? Um momento de transformação que não acontecia no direito brasileiro há 50 anos, com a intensidade, com a relevância do que está acontecendo. Sim. Não só o serviço de saúde, mas toda a atividade econômica brasileira vai ser impactada com essa mudança. Ela tem vantagens, mais do que desvantagens, mas ela exige da parte do gestor, da parte do empresário, cuidados. Especialmente, entender bem como funciona a sua tributação hoje. E a partir Uhum. da compreensão de como funciona a tributação hoje, entender um pouquinho o que está sendo colocado para nós. Todos já têm, de certa forma, uma noção do que está acontecendo, mas eu vou falar mesmo assim. Nós estamos tendo uma substituição progressiva ao longo de 8 anos de alguns tributos que incidem sobre o consumo. O que é o consumo? É a renda em movimento. Ou seja, quando você recebe um valor e gasta esse valor comprando bens e serviços, a gente está falando de consumo. Então, a compra de produtos, a compra de serviços, serviços médicos, serviços de advocacia, serviços de cabeleireiro, serviços de engenharia, serviços em geral, faz parte desse grande conjunto de riqueza chamada consumo. E Uhum. hoje, como é que funciona a tributação no Brasil hoje? A gente tem uma divisão que foi pensada na década de 70, na década de 60, entre tributos que incidem sobre bens e tributos que incidem sobre serviços. Tá. Qual é o grande tributo que incide sobre bens no Brasil? ICMS. Uhum. Então, o ICMS é um tributo de competência dos estados que alcança a circulação de mercadorias e de alguns tipos de serviço. Poucos tipos de serviços são alcançados pelo ICMS, mas são serviços muito importantes. Então, os serviços de telecomunicação, os serviços de transporte, o fornecimento de energia elétrica, são tributados pelo ICMS. Do outro lado, a gente tem a tributação de serviços, que fundamentalmente é feita pelo ISS. Então, os seus espectadores dedicados à área de saúde costumam pagar ISS. Por quê? Porque ele incide sobre a prestação de serviços, não qualquer serviço, serviços que estão numa lista. Isso todo mundo já conhece. E além do ICMS e do ISS, temos um tributo federal para circulação de produtos industrializados, que é o IPI, que ele vai continuar existindo, mas muito menos abrangente. E nós temos um tributo que incide sobre tudo, que é o PIS e COFINS. Por quê? Porque ele incide sobre a receita bruta. O que é a receita bruta? Tudo aquilo que entra na pessoa jurídica decorrente do desenvolvimento da sua atividade empresarial. Então, nós no Brasil nos habituamos a esse modelo e 98% dos CNPJs brasileiros apuram tributo de uma maneira simplificada. Ou seja, você tem o microempreendedor individual MEI, nós temos o simples e as regras do simples que acabam resolvendo quase todas as situações. Uhum. O que a gente vai ter de diferente agora? Tá? O simples vai continuar existindo? Vai de maneira diferente. Só que a gente está tendo uma transformação, porque para aquelas empresas que não se ajustam ao simples, basicamente empresas que faturam acima de 3 milhões de reais por mês, economicamente, embora elas pudessem optar pelo simples, a depender do tipo de atividade que ela desenvolva, se não for vedado, já não vale a pena estar no simples, porque ele vai ter uma alíquota efetiva superior às empresas que prestam serviço no
com base no lucro presumido, tá? Especialmente aquelas empresas que prestam serviço com base no lucro presumido e que apuram o ISS pelo número de profissionais. E ela paga um valor fixo por profissional e não um percentual sobre a receita bruta. Então, assim, esse é o sistema jurídico que a gente vem utilizando, no mínimo, desde a Constituição de 88 e de forma um pouquinho diferente, com nuances um pouquinho diferentes, ou seja, o PIS e COFINS não era tão importante, a gente vai ter desde 1964 para o ISS, desde o início da década de 70 para o ICMS. Nós nos habituamos com isso, e para o prestador de serviço, a gente está falando de uma tributação que todo mundo conhece, que todo mundo sabe como é que funciona, e que tem uma carga média variável de 14,53, envolvendo imposto sobre a renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS. Então, essa é a realidade que todo prestador de serviço de saúde que não está no lucro real enfrenta. Ou ele está no simples, ou ele está no presumido, tá? E quando ele já experimenta faturamento superior a 70, 80 milhões de reais, ele já passa para o lucro real, tá? Com características muito próprias. Mas quantos hospitais estão no lucro real? Isso é uma quantidade relativamente pequena comparado ao universo de prestadores de serviço autônomos, de clínicas em geral, que acabam ocupando essa faixa média e intermediária de faturamentos abaixo de 2 milhões e meio de reais. Essa é uma realidade muito favorável para o prestador de serviço. Tributo bom é tributo velho, é tributo que é conhecido. Então, com o tributo velho, com o tributo conhecido, as pessoas conseguem fazer ajustes para encontrar a sua tributação ótima e o Estado também não precisa ter dor de cabeça. A fiscalização de clínicas profissionais não é uma coisa difícil. É uma coisa relativamente simples. Por quê? Porque você tem uma receita e você tem uma alíquota que aplica sobre aquela receita. Você consegue controlar a partir de uma série de dados, de cruzamentos que a receita consegue fazer, qual foi a receita efetiva, e aí, sobre isso, você aplica uma alíquota. Nada pode ser mais simples que isso. Mais simples que isso só não pagando tributo. Tá? Pois bem, cada época tem o seu modismo. O sistema tributário que a gente tem, que todo mundo pratica hoje, ressalvado o simples é uma coisa extraordinária. O simples é sensacional. Na década dos anos 2000, vieram uma série de professores de Barcelona para entender o nosso uso do simples, que é uma invenção brasileira, aperfeiçoada e massificada no Brasil. Tem problemas? Tem. Mas, no geral, por ser simples, é receita bruta e alíquota. Então, há discussão se há planejamento indevido, há algumas discussõezinhas sobre o enquadramento, se é isso, se é aquilo, se pode, se não pode, mas, no geral, é um modelo que não tem dor de cabeça. Eu posso questionar você, raramente você vai ter qualquer cliente seu do simples discutindo tese, tá? Ou tendo algum problema com simples que não seja a exclusão do simples. Certo. Briga no simples é a exclusão do simples. Fora disso, não há discussão dentro. Então, um tributo que não tem discussão, que ele faz fiscalização, que é antigo e todo mundo conhece, nada pode ser melhor. Ótimo. Mas não existe jogo de soma zero em matéria de tributação. Então, para uns terem um sistema simplificado, outros precisam pagar pela simplificação. E aí, estudos internacionais acabam indicando que talvez no Brasil o setor de serviço não pague tanto tributo quanto deveria. Essa é uma discussão de política tributária, né? Não é uma discussão que a gente vai fazer aqui, porque com certeza muita gente vai ser contra, outras pessoas vão ser a favor. A gente acaba não sendo tão técnico quando a gente está discutindo política tributária, existem coisas com as quais todo mundo concorda, e todo mundo quer buscar, e é lícito que faça isso, buscar formas de pagar menos tributo. Sim. O nosso sistema
sistema, se ele funciona bem para prestador de serviço, ele não é um bom sistema para a indústria. Ele é um sistema caro para a indústria. Ele é um sistema complexo, ele é um sistema que gera muito litígio, muito contencioso. Qual o problema de muito litígio, muito contencioso no sistema tributário? É mais caro arrecadar, é mais lento arrecadar e é muito mais inseguro. O sujeito acha que está fazendo certo, um belo dia, por ser complexo, descobre que está fazendo errado. O sujeito acha que, o governo acha que tem uma receita a receber e depois, por conta de uma decisão judicial correta, ele acaba descobrindo que ele deve no lugar de ser credor. Então, esse é um modelo que gera dúvida, que gera problemas para o desenvolvimento da indústria. E a indústria é um dos principais fatores de desenvolvimento da sociedade. Então, o que começou a ser discutido no Brasil nos últimos 10 anos? Um modelo que facilite ao investidor internacional entender o sistema tributário brasileiro e, uma vez entendendo o sistema tributário brasileiro, ele possa ter mais facilidade e segurança para investir. Então, se a moda na década de 70 era ter muitas fontes de receita para muitos tipos de gasto, então PIS é um tipo de gasto, COFINS é outro tipo de gasto, o ISS é outro tipo de gasto, o ICMS é outro tipo. Então, cada tributo ele alcançaria uma finalidade. Essa era a moda década de 70 e 80. Qual é a moda hoje? Unificar tributo, simplificar tributo, que depois faz a divisão dentro do orçamento. O nosso balão de ensaio de 1996 e que vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo, que é o simples, o que ele faria? O que ele faz? Ele junta uma série de tributos, simplifica brutalmente a maneira de apurar esses tributos e faz com que você tenha um modelo muito básico de ganhei tanto, aplico a alíquota de tanto, pago tanto, está resolvido minha obrigação tributária para a União, para os estados, para os municípios, para a Previdência Social, tudo em uma única arrecadação. Isso é fantástico. Isso é genial. Então, quando você ouve falar, o sistema tributário brasileiro é complexo para a indústria, não é complexo para prestador de serviço. Tá? Uhum. O prestador de serviço, no Brasil, tem um modelo que é mais simples do que o do resto do mundo, porque ele apura imposto sobre a renda, contribuição para a Previdência e mais os tributos sobre consumo de maneira concentrada. Então, assim, quando você olha o modelo de IVA europeu, o mesmo modelo americano, que tem um imposto sobre a renda muito complexo, nós vemos que o nosso sistema tem uma série de vantagens sobre eles. Agora, como eu comentei com vocês, nós vivemos um novo conjunto de crenças. Os nossos políticos e os teóricos em geral acreditam em outras coisas nos anos 2020. E qual é a crença que existe hoje? É importante ter um tributo só alcançando tudo, ou dois tributos, mas alcançando tudo. E se for um tributo sobre consumo, é importante que seja um tributo onde haja débito e crédito. Você, que não está no lucro real, que já está com a vida organizada, vai ter uma tributação mais complexa nos próximos anos? Vai. Quem não vai ter a tributação mais complexa? Aqueles que optarem estar no simples, dentro de uma alíquota em que seja razoável pagar o simples, porque no simples não há débito e crédito. E o que acontece com serviços médicos em geral? São serviços que estão no meio da cadeia, estão na ponta da cadeia. Ou seja, você vai no seu médico, você vai no seu terapeuta, você vai no seu dentista, ele tem ali uns investimentos, mas não vale a pena ele apurar débito e crédito, pagar IBS e CBS. Então a gente pode colocar que a vida do prestador de serviço em área de saúde precisa ser separada de acordo com o tipo de serviço que ele está prestando e com o faturamento que ele está tendo. Então, assim, se minha
vida é de uma clínica que atende pessoas físicas, que não tem tanto convênio com pessoas jurídicas, mas que atende pessoas físicas, vale mais a pena estar no simples, evitando a sistemática de IBS, CBS, porque essa é uma sistemática que faz mais sentido quando você tem um faturamento superior ao do simples. Tá? Então, esse é o primeiro ponto digno de nota. Entender onde você está. E não quer dizer que você tem um negócio grande, você ganha muito dinheiro, que você tem um negócio pequeno e ganha pouco dinheiro. É possível, por quê? Porque a gente tem que falar sobre margem e sobre rentabilidade. Às vezes, o sujeito com um negócio que fatura 2,5 milhões, ele vai ter uma rentabilidade muito superior do que um sujeito que tem 10, 20 e 30 milhões de faturamento. Então, essa é uma conta que é muito recomendável para o gestor de serviços de saúde fazer. Até quando vale a pena ficar do meu tamanho? Até onde vale crescer? Vale crescer desde que o preço do meu serviço seja quanto, desde que a minha rentabilidade seja de que forma? Essa é uma reflexão muito importante que você vai poder ajudar os seus clientes, Cecília, porque é isso que vai se exigir, que as pessoas façam conta e entendam seu negócio. Então, é uma primeira observação. A gente está saindo desse modelo PIS, COFINS, ICMS, ISS, e estamos indo para um outro modelo. IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Contribuição sobre Bens e Serviços da União, Imposto sobre Bens e Serviços, Estados e Municípios. Hoje, o ICMS tem uma alíquota que varia entre 17% e 25%, sendo preponderantemente 18%. Por outro lado, nós temos o ISS, com alíquota que varia entre 3% e 5%, sendo preponderantemente 5%, que vai encontrar na maioria dos municípios. Só que a gente está indo agora para um outro modelo. Esse modelo de IBS e CBS, ele também tem suas exceções. E quando a gente analisa o serviço médico, o que a gente vai encontrar? Alguns serviços médicos estão sujeitos à alíquota zero. Então, Outros estão sujeitos a uma alíquota de 40%, porque tiveram uma redução de 60%. Tá? A alíquota não é 40%. A alíquota é 40% do que vai ser a alíquota cheia entre IBS e CBS. sim. Que hoje há uma estimativa que seja algo entre 23% e 28%. Na verdade, houve muito chute. O governo colocando a alíquota mais alta como argumento para evitar exceções. Cada exceção, a alíquota sobe um pouco. Ah, vamos desonerar a carne. Ah, isso representa meio ponto proporcional à alíquota. Esses números não são críveis. E é uma chance grande de que a gente venha a ter um IBS, uma CBS, com alíquota de 24%, 23%. Tá? Passada a fase do terror, a fase de evitar exceções, a gente vai descobrir que a gente deve ter um IVA muito parecido com o IVA cobrado no restante do mundo, por uma razão muito simples. Muito simples. Está tendo um aumento de base. Hoje, o ISS alcança boa parte da prestação de serviço. Vai passar a ser tributado por IBS e CBS. Então, a gente vai ter uma alíquota muito substancial. Quando a gente analisa a alíquota efetiva do PIS e COFINS é algo da ordem de 3%, 4%. A alíquota efetiva do ICMS depende muito, mas varia entre 0,5% e 5%. Então, a gente está falando de uma alíquota efetiva de tributo sobre comércio, sobre consumo, né, que em grande parte dos casos, quando está sujeito a maior alíquota, está sujeito a um alíquota efetivo de 9%. Separar, hein, pessoal? A alíquota, quando a gente vê uma alíquota de 18% de CMS, você sabe que essa é uma alíquota nominal, não é uma alíquota real. Por quê? Porque você tem, além do débito, crédito. E é esse sistema de débito e crédito, onde você tem duas moedas para pagar o seu tributo. Uma moeda é o dinheiro. Só que para
parte do pagamento do tributo é feito com outra moeda, a moeda dos créditos das operações anteriores. Serviço médico, um hospital que contrate clínicas, pessoas jurídicas com médico, medicamentos. Ele vai pegar a receita dele, ou seja, aquilo que ele obteve com a venda de bens. Que bens? Medicamentos. Que serviços? Serviços de outra natureza, como, por exemplo, os serviços médicos ambulatoriais e de outras naturezas. Tudo isso vai estar sujeito a uma alíquota de IBS e CBS. Só que ele vai pegar também os créditos dos gastos que ele teve para oferecer bens e serviços. Uhum. E a promessa é de que sejam gastos amplos. Ampla possibilidade de tomada de crédito. Então, quando você tem uma alíquota de 21%, 22%, mas tem créditos de 20%, você não paga tributo de 21%. Você paga tributo de 1% de alíquota efetiva. É isso aí que você vai pagar. Por quê? Porque você tem tanto o valor da tributação incidente sobre a receita, quanto os créditos incidentes sobre o gasto. É um novo mundo. Para a indústria, é um simplificador. Porque você não vai ter tributação de cada estado, tributação de cada município. Você vai ter uma grande tributação com pequenas variações entre estados e municípios, que podem existir, mas de maneira geral, não especial. E para os serviços de saúde, aquelas discussões de planos médicos a respeito de como vai ser a incidência do ISS, do que compõe a base de cálculo, tudo isso vai ser superado. Uhum. Os médicos, em especial, os gestores de clínicas médicas, devem cobrar dos respectivos órgãos reguladores que estabeleçam critérios para separar o que é o serviço médico do que é o tributo. Tá. É muito importante isso. E uma coisa também muito importante. Hoje, como vai ter pagamento de tributo incidente sobre receita, é muito importante também a nota fiscal. Boa parte do que é resolvido por recibo vai ser resolvido por nota fiscal. E não é problemático. Por quê? Porque você vai conhecer a lei, você vai saber quanto você paga, você vai saber quanto tudo. Então, diferente do que hoje em dia a gente tem um modelo de recibo para todo lado, a gente vai ter um modelo de nota fiscal para todo lado. Existem outras questões técnicas, como comitê gestor. Vocês já devem ter ouvido falar em split payment. Esse nome, na verdade, é uma bobagem. Lembra de banana split? O que é o sorvete banana split? É uma banana dividida com sorvete no meio. O que é o split payment? É a divisão do pagamento. Quando você paga, o dinheiro vai para o Estado, município e União, e o dinheiro vai também para o prestador de serviço ou quem vende produtos. Então, são duas coisas que operacionalizam, funcionam e vão aumentar o grau de controle do Estado dos pagamentos das coisas que acontecem. Ponto muito importante. Eu estou recomendando a vocês que façam as contas. Entendam como é a tributação que vocês têm hoje. Conheçam a matriz de gasto do que vocês têm hoje, para saber como vocês tomam crédito e como vocês não tomam crédito. Tá? Esse é um exercício muito importante. Por quê? Porque quanto antes você fizer esse exercício, antes você vai saber como organizar a sua atividade para não reduzir a sua lucratividade. Aqueles prestadores de serviço que estão no meio da cadeia, ou seja, os esterilizadores, os médicos em geral, que são pessoa jurídica e que estão na base do serviço prestado pelos hospitais, tá? Vão emitir nota fiscal sobre tudo, mas tem que separar o preço do serviço deles, aquilo que é deles, daquilo que é do Estado por meio de tributo. Então, aí há, sim, um elemento transformador na maneira de contratar serviço. Todos os contratos precisarão ser repactuados a partir dessa nova lógica. A nova lógica de incidência tributária. E quem não se cuidar, e quem não tiver previsão contratual
de mudança de acordo com as mudanças do sistema tributário, pode ver a sua margem de lucro ir embora. Tá? Porque a margem de lucro estimada média para prestadores de serviço é da ordem de 32%. É isso que prevê a legislação. Se a gente tiver um tributo que chegue a 28% e o sujeito não souber o que dá crédito, como é que ele apura da maneira mais eficiente, ele pode ter a margem de lucro dele indo embora. Grande vantagem. Isso vai acontecer ao longo de 8 anos. Então, é importante que você já preveja e saiba ao longo do tempo como fazer. E o segundo ponto, é importante entender qual é o serviço que você presta e como o seu serviço está classificado pela legislação. Existem tabelas anexas que colocam serviços ginecológicos, obstetrícios, psiquiátricos, cirúrgicos, de unidade de terapia intensiva, clínica médica. Você veja que é bastante abrangente. Mas se você não tiver aí dentro, você não tem direito aos redutores de alíquota previstos pela legislação da ordem de 60%. Tá? Existem outras tabelas que tratam de serviços sujeitos a alíquota zero, que na verdade são medicamentos que tem uma lista que estão sujeitos a alíquota zero. Você sabe que no Brasil, medicamento de animal está sujeito a alíquota zero, medicamento de gente é tributado, né? Agora ficou coerente, porque alguns medicamentos muito essenciais não têm mais tributo. Então, essa é uma dimensão muito positiva. Tributo não é uma coisa que ninguém gosta. Conheço ninguém que tenha alegria em pagar tributo. O sujeito pode ter satisfação moral de cumprir suas obrigações, mas tributo é ordinariamente uma coisa que as pessoas não gostam, uma coisa que reduz lucratividade, mas a maneira mais adequada e sensata de lidar com tributo é fundamentalmente fazendo conta e utilizando as posturas mais eficientes e seguras. A gente vem com um novo sistema e quem fizer isso vai sair na frente e vai poder, inclusive, entender como ajustar, adaptar. Eu pensei em uma primeira ideia bastante global sobre a postura do gestor de saúde. O que ele deve fazer? Entender o sistema hoje. Entender aquilo que está vindo. A partir da compreensão do que ele é hoje, saber se ele está sujeito ao redutor ou que tipo de tratamento tributário. Entender o medicamento dentro do negócio dele, que dimensão tem, e aí poder entender ao longo do tempo se vai valer a pena ele prestar serviço como pessoa física, como pessoa do simples ou como pessoa jurídica no presumido pagando IBS e CBS. Para saber isso, o que é necessário fazer? Matriz de gasto. O pagamento sobre receita todo mundo já sabe. Daquilo que entrar, vai ser aplicado uma alíquota. É a maior ou menor presença de gastos que vai fazer com que a gente tenha um maior ou um menor pagamento de tributo. Esse é o grande exercício que está colocado para todo mundo aí, e quem conseguir fazer isso com o tempo e organizar a sua atividade vai ter um novo sistema, reduzindo complexidade, reduzindo litígio, mas é um novo sistema. Perfeito, doutor, perfeito. Isso faz assim, né? Como você colocou de forma tão clara, tá vendo, gente? Por isso que eu falo, não é à toa que ele é um dos, indiscutivelmente, dos melhores tributaristas do país, né? Eu adoro ouvi-lo. Parabéns, viu? Você fala de maneira muito didática, algo que para nós leigos parece muito difícil. Uma reflexão que eu trago aqui, né, para todos que estão nos ouvindo, justamente da importância de a gente conhecer onde nós estamos, aonde nós precisamos chegar e o que precisa ser feito durante essa jornada. Que, né, o governo está nos dando um tempo para os ajustes, adequações e planejamento disso para que não haja um impacto tão prejudicial ao negócio. Ao contrário, né, eu acho que tudo que é bem planejado pode ser sempre positivo. E a organização financeira, como o doutor colocou aí, né, para a gente entender bem os nossos custos, a gente sabe que muito é negligenciado pela própria falta da emissão de notas fiscais também para o próprio CNPJ.
Muitas coisas a gente compra, não pega nota, vai fazendo algumas despesas e não vai contabilizando, mas se somado tudo, isso pode dar uma redução Sem significante, dúvida. né? Isso, né, doutor? É. E sobre a Receita Saúde, né, que está todo mundo agora, começamos janeiro com essa novidade, ainda tem algumas dúvidas no mercado. Uma das que os clientes nos enviaram hoje é se, por exemplo, a gente tem um cheque de terceiro que o nosso paciente utilizou para estar pagando aquela despesa médica. Dentro da Receita Saúde, a gente lança quem pagou ou o nosso paciente? O nosso paciente. Tá. Porque o cheque é meio. Se o cheque foi cedido para a terceira pessoa, ele é um tipo de meio de pagamento. Então, quem assina o meio de pagamento não é o responsável. O responsável é quem tomou o serviço e quitou. O sujeito podia pagar com pedra preciosa, com ouro, com serviço, decidiu pagar com um cheque de terceiro. O cheque é meio de pagamento. Mais importante é quem tomou o serviço para ter documentada a operação e aí, com isso, saber as implicações tributárias. Perfeito. Ótimo. É que sempre é uma dúvida, porque aí se cruza dados, aí de onde saiu o dinheiro que a pessoa pagou, né? Tudo então, nesse sentido, ficou bem claro a resposta. Ó, quem está nos assistindo, quiser fazer outras perguntas e tudo, o doutor Tássio está sempre pronto aí para responder, né? E, doutor Tássio, em relação a essas colocações que você fez sobre a modalidade melhor, tudo, dentro da área da saúde, para consultórios menores, onde ainda é possível e mais vantajoso fazer o livro caixa, ele permanece ou não? Ele vai permanecer, mas com outras características. Tá? Porque o livro caixa, ele acaba produzindo. Na verdade, o prestador de serviço que faz livro caixa é um sujeito que não paga tributo, o ISS dele não depende da apuração mês a mês. O livro Uhum. caixa, ele é uma obrigação tributária pensada para o imposto sobre a renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, né, para a Sim, pessoa física. Isso vai ser mantido, mas com outras características, porque pode ter implicação tributária de outra forma. tá. E, assim, né, de mudança para cá, mudança para lá, né, o doutor falou, ó, vai ficar mais complexo. Esse mais complexo é no sentido dessa organização interna um pouco mais detalhada, ou também vai impactar num cenário de uma, vamos colocar, né, assim, de forma bem prática, vai aumentar muito mais os impostos ou não do que já existe hoje? Depende. O sujeito que vende os medicamentos isentos vai ter redução de tributo. Tá. As empresas que hoje pagam ISS sobre receita bruta, a depender do tipo de serviço que prestem do confronto e do tipo de despesa que tenha, pode ter uma redução, porque o ISS é 5% efetivo. Mas se você Uhum. tem 27 de pagamento de alíquota para IBS e CBS e tem 26 de crédito, você paga efetivamente um. Entendi. Então, é conta. Por quê? Porque depende da sua matriz de gasto, Tá. tá? Assim, em tese, não vai simplificar para ninguém, a não ser para a indústria, mas em tese, esse redutor de alíquotas com créditos proporcionais pode ser uma grande coisa. E aí, quando eu falo que vai simplificar, vai complicar para o prestador de serviço, vai simplificar para a indústria, não quer dizer que não haja vantagens no todo, não quer dizer que alguns prestadores de serviço não possam tomar partido do novo sistema e reorganizar a sua atividade e ter vantagem sobre ela. Isso pode acontecer. Perfeito. Não, tá ótimo, então. Assim, eu não tenho mais nenhuma dúvida. E vocês aí, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Ó, tá vendo?
Que quando o conteúdo é bom, é só deixar a pessoa falar, ó, doutor. A gente deve publicar um artigo em breve no Tá, Jota, que é uma revista virtual, falando dos impactos da reforma tributária para o setor de saúde, ótimo. tá? E o IAT, Instituto de Aplicação do Tributo.org, também é um veículo que acaba divulgando essas questões e trazendo mais elementos para que vocês possam exercer a gestão da prestação de serviços de saúde com mais clareza, eficiência. Não, por favor, assim que tiver o material, eu vou comunicar a todos os nossos clientes e distribuí-lo. E, né, eu, na minha opinião, tenho recomendado muito a procurarem, né, pessoas especializadas para essa organização, para esse entendimento. Que até ontem na live falaram uma frase que eu achei muito bacana, que a melhor redução de custo é contratar pessoas competentes para nos ajudar, né? Então, fica aí a dica de um escritório incrível para quem quiser uma assessoria, uma orientação, para a gente estar trabalhando bem e se antecipando, né? Acho que essa organização interna, esse entendimento, ele é fundamental para a gente manter a nossa margem de lucro e os negócios saudáveis, né, doutor Eu Tassi? acho que sim, concordo. Agradeço muito, Cecília, o convite, estou sempre à disposição. Quando precisar, conte conosco. Muito obrigada pelo aceite. Também já fica aí novos convites, sempre que você quiser. Aqui o espaço é uma honra, um prazer enorme tê-lo conosco. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, turma. Muito obrigada, viu?